diz também, sou baiano, diz eita glória, um pouquinho distante a cidade lá, de Juazeiro para Valença, é um pouco longe, mas temos o mesmo sangue. Glória a Deus. Todos acharam? Estava orando hoje e o Espírito de Deus, ele ministrando essa palavra no meu coração, eu não entendi. O Senhor falou comigo que iria visitar famílias. Glória a Deus. Você crê? Vai haver restauração na tua casa, vai haver. A minha tristeza é quando eu vejo um povo que prega um Jesus que cura, que restaura, que liberta, que abre porta, mas ele não crê que tudo isso Deus pode fazer na vida dele. Pela misericórdia eu prego há 19 anos. E quando eu comecei na minha fé, a oração que eu fazia a Deus era a mesma. Senhor, eu não quero ser aqueles crentes que todo mundo insiste em ser. Eu quero ver coisas que nem todos têm interesse de ver. Eu quero conhecer os teus mistérios. Eu quero compreender a sua palavra. Eu quero te conhecer na tua plenitude. O céu, ele quer se revelar, pastor. Deus, ele quer se revelar para o seu povo. Agora cabe ao povo que é dele ter o desejo que ele se revele. Aleluia. Há 19 anos eu prego e bato na mesma tecla. O Deus que eu prego, ele fala, ele se revela e ele se mostra. Ele fala nos louvores, ele fala na palavra, ele fala na oração, ele fala por visões e ele fala face a face com. É esse o Deus que eu vim te apresentar hoje. Amém? E quando a gente tem esse objetivo, esse interesse em conhecer a Deus e ver Ele se revelar dessa forma, a gente vai saber lidar com as adversidades que nós enfrentamos no nosso cotidiano enquanto peregrino nessa terra aqui. Amém? Atos 12, versículo 5 está escrito: e enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja fazia constante oração a Deus por ele. Vamos ler mais uma vez? Enquanto Pedro era guardado, agora presta atenção aqui, pastor. Paulo que escreveu isso aqui, ele não disse enquanto Pedro estava preso. Ele disse enquanto Pedro era guardado. A igreja fazia constante oração a Deus por ele. Você pode dizer um amém? Estamos em um tema aqui muito oportuno para os dias que estamos vivendo, que fala acerca de oração. A oração, ela se trata de um diálogo entre duas pessoas. No caso aqui, a igreja com o Senhor. Eu costumo dizer que não existe
maior meio para nós obtermos algo da parte de Deus que não seja por meio da oração. E nesses últimos tempos tem tido uma frieza espiritual na igreja. A igreja parou de orar. Alguns até oram, mas não na mesma intensidade como antes. Todos os grandes homens da Bíblia e mulheres que viram a Deus e que Deus se revelou, tudo isto aconteceu por causa da oração. A Bíblia diz que a nação de Israel, depois de um cativeiro de 70 anos na Babilônia, oprimido, humilhado, o Senhor vai usar Ciro, rei da Pérsia, que havia derrubado o Império Babilônico, para que ele libertasse o povo de Israel. A Bíblia diz que Zorobabel, governador de Judá, ele vai conduzir esse primeiro grupo para reedificar o templo e reconstruir a cidade de Jerusalém. Anos depois, um segundo grupo vai sair da Babilônia para retornar para Jerusalém, sob a direção de Esdras, que é escriba e também é sacerdote. O pensamento de Esdras, quando retorna para Jerusalém com esse grupo, era que aquele primeiro grupo que havia retornado já há um tempo, já estava com as suas vidas estabilizadas. Porém, a Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém e ele começa a percorrer a cidade, ele percebe que as cidades já estavam sendo construídas, as casas erguidas, o templo havia começado, porém existia um problema sério. A Bíblia diz que tanto o sacerdote como os profetas daquele tempo havia se vendido ao governo, e eles casaram com mulheres que não eram da aprovação de Deus. A aliança de Israel estava quebrada e eles não percebiam. Quando Esdras vê aquilo, a Bíblia diz, pastor, que Esdras vai até em direção ao templo, ele lança cinza sobre a sua cabeça, se veste de saco de pano, coloca a tua face sobre os teus joelhos, e ele faz uma oração de confissão, dizendo: Senhor, nós pecamos e temos transgredido a tua lei e casamos com mulheres que não eram do nosso povo. A Bíblia diz que a população de Jerusalém está olhando para Esdras e bate uma confusão, pastora, porque não foi Esdras que casou, não foi Esdras que transgrediu, não foi Esdras que pecou, mas ele se colocou como pecador quando ele disse: eu também me coloco como pecador. A Bíblia diz que naquela oração de humilhação, o Espírito de Deus desceu sobre Secanias, e em profecias Deus tomou a boca daquele homem e disse para todo Israel: nós pecamos, quebramos a aliança, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. E a partir de hoje, Senhor, nós vamos fazer um juramento. Que juramento é esse? Nós vamos renovar a nossa aliança, vamos despedir as mulheres de outros povos, porque queremos voltar à comunhão com o céu, queremos sentir a tua presença. Tem glória a Deus aqui nesse culto. Queremos que o Senhor entre de novo na nossa casa, queremos voltar para a oração e não queremos te perder. A Bíblia diz que toda a nação de Israel se arrependeram e se curvaram. A oração, irmão,
ela manifesta arrependimento. Aleluia. A oração, ela faz Deus mover a sua mão e trazer curas, restauração. É por isso que a Bíblia, que o Senhor, Ele cobra tanto de mim, de você. Vai para o joelho, vai orar, vai clamar, porque Ele quer nos dar vitória. Só que o problema desta geração é que quando a luta vem, a dificuldade vem, desanimamos e paramos de orar. E Deus está dizendo hoje aqui para mim e para você: está na hora de descer de novo na oração. Porque enquanto tu estiver de joelho, a minha mão se movimentará ao teu favor. A oração, ela move a mão de Deus. E quando se fala de oração, a gente se lembra da nossa irmã Ana. Todos nós conhecemos a história dela. Uma mulher que teve a sua madre cerrada, e o sonho dela, como o sonho de toda, sem exceção, toda mulher judia dentro de Israel, o sonho era o mesmo: casar, ter filhos e constituir família. Só que a Bíblia diz que Ana, ela não podia gerar, enquanto a tua rival Penina, que também era a segunda esposa de Elcana, teu marido, ela gerava filhos. Quando chegava o ano da adoração, que eles subiam para Siló, a Bíblia diz que Elcana, teu esposo, dava a porção maior do sacrifício. E Ana, depois de um ano inteiro sendo humilhada, afrontada, perseguida, rebaixada, mas Ana chegava no templo de Siló, dobrava o joelho no altar e ela orava ao Deus dos céus. Olha para cá, ó. Foram 24 anos que Ana subia para Siló, e mesmo depois de um ano de guerra, de humilhação, de Deus não ouvir, não realizar o desejo do teu coração, mas Ana estava lá adorando e orando nos pés do Senhor. E 24 anos a oração de Ana era a mesma: Deus me dá um filho, Deus, eu quero um filho, Deus me dá um filho. Eu fico olhando Gabriel, que é o único anjo, o único ser celestial que assiste toda a minha e a sua vida 24 horas, a destra de Deus, ele olhando para o Senhor e dizendo: olha lá, Senhor, olha quem está indo para o templo. Eu vejo Deus dizendo para Gabriel: estou vendo, Gabriel, é a Ana, né? Eu já sei até qual é a oração dela. Ela vai pedir um filho. E Ana entrava, entregava a oferta a Eli e orava e dizia: Deus me dá um filho. Mesmo com a luta que ela enfrentava, ela não deixava de orar. E no dia que ela resolveu mudar um pequeno detalhe na oração, Deus realizou o desejo do coração dela. Tem oração, igreja, que a gente não é correspondido por causa de mínimos detalhes. Você precisa atentar para isso. Você percebeu que 24 anos a oração de Ana era essa: Deus, eu quero, Deus me dá. Deus, eu quero, Deus me dá. Percebeu? Deus, eu quero um filho, me dá um filho. Deus, eu quero. Mas no 25º ano, quando Ana foi para o templo, naquele dia eu creio que o Espírito de Deus foi no coração dela e disse assim: Ana, muda a tua oração. E aí Ana, na tua oração no altar, ela mudou. Ela já não orava: Deus, eu quero, Deus me dá. Ela disse: Senhor, se tu achares graça a tua serva, e a mim me deres um filho. E outra coisa, Deus, tem que ser macho, tem que ser varão, para dar continuidade à minha descendência. Eu te prometo que quando completar 3 meses que eu desmamar, eu vou te entregar para te servir
que para eu receber de Deus, primeiro eu tenho que dar para Deus. Aleluia. Existe um problema de muita gente, é por isso que Jesus, certo dia, ele disse assim: ó, vocês jejuam, vocês consagram, você abre propósito, vocês oram, mas vocês não recebem nada. Eu vou falar para vocês o porquê. É porque vocês pedem mal, vocês oram mal. Então, pastora, estamos deixando de receber grandes vitórias porque não oramos da maneira correta. Para eu receber de Deus, primeiro eu tenho que dar para Deus. Quando ela disse para o Senhor: se tu me der, não vai ser meu, eu te devolvo. Deus disse: epa, aceito. Deus carimbou na hora. E Ana engravidou, Ana teve filho. Com 3 meses leva o menino no templo, entrega na mão de Eli. E Deus se agradou tanto da atitude de Ana, que depois de Samuel, Deus deu para ela 7 filhos. Porque quando na oração eu oro e eu ofereço algo para Deus, eu coloco algo no altar, o altar não vai me dar na mesma medida, ele vai dar 30 a 60. Tem glória a Deus aqui, irmão? Tem crente ligado? A 120, o altar não vai dever nada a quem dele ora. Fala para esse irmão que está do teu lado: vai para o altar orar, porque o altar não vai te dever nada. Quem ora no altar tem resposta. Só que a oração, para ser ouvida, tem segredos. No caso de Ana, ela teve que oferecer algo para Deus, porque para eu receber de Deus, ainda que eu ore todo dia, primeiro eu tenho que ter algo para Deus, pastor. Se lembra da multiplicação do azeite de 2 Reis? Meu marido, teu servo, temia a Deus, era crente, fervoroso, valoroso, obreiro aprovado, morreu, deixou a dívida, e agora os credores querem levar meus 2 filhos, que é tudo que eu tenho. Ela imaginou que Eliseu ia fazer um abracadabra e um mistério ia acontecer, mas Eliseu vira para ela e diz assim: ó, o que te hei de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. Ela disse: ah, Senhor, a tua serva não tem nada em casa senão uma pequena botija de azeite. Porque para eu receber de Deus, primeiro eu tenho que dar para Deus. Não é só oração, é a sua renúncia, é muitas coisas, irmão. Tem gente que ele até ora, mas não recebe. É porque talvez está faltando para um complemento. Peraí, eu estou orando, mas se eu estou abrindo mão de algumas coisas por ele, eu estou orando, mas eu estou disposto a tomar essa decisão junto com a oração por ele. Não é só orar, porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Esse texto que nós lemos, a igreja primitiva estava no seu auge. Pensa nos crentes, pastor, que orava, que quando eu leio o livro de Atos e eu começo a ver a postura e a conduta dos cristãos da igreja primitiva da época, sabe qual é a conclusão que eu chego? Que eu estou desviado achando que eu estou na presença. Porque a Bíblia diz no livro de Atos que essa igreja crescia na graça, no poder, na unção, na comunhão, no partir do pão. Era uma igreja de oração e de obra.
A Bíblia diz que os irmãos que ouviam a pregação de Pedro e dos apóstolos e recebiam Jesus no coração e aceitavam Jesus, entregavam a vida a Jesus, a primeira coisa que eles faziam, eles vendiam as suas posses e pegavam todo o dinheiro, vinha nos pés de Pedro e dos apóstolos e dizia assim: Simão, está aqui, ó. Eu vendi essa fazenda por 1 milhão, está tudo aqui. Aí a Bíblia diz que os apóstolos dividiam e dava de partes iguais a todos os membros, e ninguém tinha falta de nada. Mas por que tinha isso? Porque era um povo que vivia em constante oração. Quando a gente tem uma vida intensa de oração, a gente não se apega a nada nessa terra. A gente não se limita a nada nessa terra. Aleluia. A gente não se aflige com luta. A gente não tem medo de provação, porque a gente entende que quando a gente vai no altar, dobramos o joelho e oramos, o dono do céu se levanta do trono, ouve a oração e manda a resposta para a nossa vida. A igreja precisa orar. Quer que teu lar fique de pé? Vai para a batalha da oração. Quer que Deus seja a coluna da sua casa, do seu projeto? Vai para o joelho orar. Eu tenho 8 anos em Manaus. Eu terminei um dia desse porque eu fiquei enfermo. Mas foi 6 anos, mais de 6 anos, direto, orando de 2 da manhã até 6, pastora, todos os dias, sem faltar, de 2 às 6, às vezes eu estendia até 7, que quando dava 7 horas eu pensava que era 4 da manhã, porque a gente pega gosto da coisa, né? Quando a gente ora, irmão, a gente sente Deus. A gente não teme a adversidade dele. Esse texto que nós lemos diz que estava no período dos pães ásperos, a Páscoa. Aí a Bíblia diz que Herodes tem uma ideia. Qual é a ideia de Herodes? Essa igreja, esse povo que está pregando esse evangelho, falando acerca desse tal de Jesus, está arrastando multidão. A gente precisa parar esse povo, olha para cá. Aí a Bíblia diz que eles vão meter mão em Tiago, irmão de João. Mata Tiago a fio de espada. E eles perceberam que os judeus aplaudiram e gostaram do que viram. Ele diz: olha, o povo gostou. Matamos a Tiago e recebemos aplauso. Então agora vamos subir no nível. Vamos matar o cabeça da igreja. Quem era o cabeça abaixo de Jesus? Simão. Pedro. A Bíblia diz que eles vão meter mão em Pedro. Aí você percebeu o texto? Só que como é a Páscoa, e segundo a lei, a tradição, nenhum prisioneiro que vai ser sentenciado de morte pode morrer naquele período de Páscoa. Eles disseram: vamos colocar Pedro na prisão, e quando amanhecer o dia que passar a Páscoa, a gente arranca a cabeça de Pedro. Só que eles não sabiam de uma coisa, que Pedro, para eles, Pedro entrou naquela grade como prisioneiro. Mas a Bíblia está dizendo que Pedro lá dentro estava sendo guardado. E por que Paulo está dizendo que ele estava guardado e não preso? É porque ainda que eles estivessem em 4 paredes, tinha uma igreja na casa de Maria orando, intercedendo, dizendo: Deus, salva Pedro, livra Pedro, Senhor. E Deus estava guardando. Fala para
muito lindo isso aqui, porque não disse que Pedro estava preso. Paulo disse: Pedro estava guardado. Porque quando eu e você, a nossa casa está debaixo de oração, ainda que fisicamente a gente veja um quadrado, grades e cela, você está livre. Deus está te guardando. Essa tua luta aí, essa tua guerra aí, Deus está te guardando. A igreja estava reunida lá na casa de Maria, sabendo que o cabeça da igreja no dia seguinte ia morrer, mas o povo estava lá: livra Pedro, Senhor, salva Pedro, Aleluia. salva Pedro. E Pedro está em um presídio de segurança máxima, tá? Porque o texto diz que foi 4 grupos de 4 soldados, que no total dá 16 soldados, ó, para um homem só. Para um homem só, 16 soldados. Agora imagine esse tanto de crente aqui de joelho. Imagina a tua casa todinha de joelho orando, irmão. Se Deus, o diabo lá que representa Herodes colocou 16 demônios para aprisionar Pedro, agora imagine você, o teu marido, a tua esposa, o teu filho de joelho orando na presença de Deus. Eles olhavam para Pedro e diziam: rapaz, tem que dobrar a segurança, porque esse homem não é normal não. Esse homem vive uma vida de oração. E quando ele dobra esse joelho dele aí para orar, coisas mirabolantes acontecem. Então, vamos colocar 16 só. E olha isso aqui, ó. E o texto diz que são 16. 2 soldados foram colocados dentro da cela, um de um lado e um do outro, correntes nas mãos, grilhões nos pés. Aí quando a gente olha para a geração de hoje, o diabo se manifesta na igreja: vou te matar. Aí o crente só falta se desviar: ai meu Deus, o diabo falou que vai me matar, e fica. Meu irmão, quem tem que ter medo não é eu e você, é ele. Aleluia. O que mais a gente vê dentro do templo hoje é crente desesperado, amedrontado. Só que hoje Deus está colocando autoridade na tua mão. Tem mão levantada? Ele está dizendo: aquele demônio que te persegue, aquela tristeza que tenta te matar, a depressão, ela não vai suportar, porque Deus está te dando autoridade. Você vai levar autoridade para a tua casa hoje. Você vai colocar a mão e vai determinar: aquela doença vai sair, aquela maldição vai ser quebrado, aquele coração duro vai se render nos pés de Jesus. É um simples pescador desarmado. E para que 16 soldados? Para que tanta segurança? É porque um crente de joelho, irmão, ele faz um estrago no inferno que tu não tem noção. Você viu lá em Marcos, em Mateus também, o endemoniado de Gadara? Quando Jesus pisou os pés, ele era possuído por quê? Por uma legião. Isso aí, quem utilizava isso aí eram os romanos, legião, que eram nada mais, nada menos que 6.000 soldados. Ou seja, esse demônio, ele tem 6.000, esse homem aqui, ele tem 6.000 demônios que aprisiona ele. Olha isso aqui: 6.000 demônios para aprisionar um homem. E o céu mandou só um para expulsar 6.000. Perdeu de dar glória, né? Você é mais forte do que você pensa.
Jesus chamou os discípulos e disse assim: vocês estão impressionados porque eu expulso o demônio? Vocês estão fascinados porque os paralíticos levantam? Vocês estão assim porque o mundo fala, o cego vê, o surdo ouve? Pois eu digo a vocês: obras maiores do que a minha vocês farão. Em Atos ele disse: eu já vos dei poder. A pastora levantou a mão, está recebendo o varão. Eu vou repetir: eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Se uma serpente venenosa te picar, nenhum dano te fará. Se um escorpião te picar, não vai acontecer nada, porque tem uma autoridade, tem uma graça, tem poder na tua vida, e no meu nome segura, eu vou mover o céu. A autoridade já está aí. Está com medo de quê? Está com medo de quê? Já tem um ano, um pouco mais de um ano, recebi uma ligação de uma pastora lá do Petrópolis, sempre eu prego na igreja dela. Ela disse: pastor, amanhã o senhor, no dia que ela falou, amanhã o senhor tem alguma coisa meio-dia? Eu disse: não. Ela: pastor, dá para o senhor vir aqui no Petrópolis para a gente ir na casa de uma irmã orar? Eu disse: amém, dá. E ela não falou nada. Aí eu fui, encontrei ela lá, mais uma outra missionária, e a gente foi, pastora. Quando a gente entra na casa, uma salinha assim, daqui a pouco vem duas moças segurando a mãe, a mulher pele e osso, estado terminal, CA. Ela gritava de dor. Na verdade era as duas filhas. Aí uma das meninas disse assim: não, é melhor ela não ir para lá, não. Ela ouve o cutucar do quarto. Aí quando eu ouvi ela falando isso lá no corredor, eu disse: não, pode trazer ela. Ela: não. Eu disse: traga ela em nome de Jesus. O diabo queria atrapalhar a bênção. E quando eu vi aquela mulher, na minha mente eu disse assim: eu digo, o Senhor só traz essa bomba para mim. A pastora nem me falou. Quando eu vi o estado da mulher, meu irmão, pele e osso, literalmente pele e osso, irmão. Ela é da Iadã, essa irmã. Eu disse: meu Deus. Aí trouxeram ela, eu disse: bote ela aqui, ó. Aí botaram ela sentada e ela só fazia assim de dor. E a menina, a filha dela, murmurando, tipo, dizendo: minha mãe com doida aí. Aí fizeram um círculo para abrir a oração. Todo mundo fechou o olho, a pastora começou a orar. E eu falando com Deus, eu disse: Senhor, e agora? Olha o estado da irmã. Na mesma hora, pastora, como a senhora está me ouvindo, Deus desceu e disse assim: ó, coloque, tu vai pregar e depois vai colocar a mão e determinar. O resto, deixa comigo. Eu preguei uns 40, 50 minutos. Aí o Senhor disse: agora faz o que eu te mandei. Aí pedi para a pastora ungir ela, e a pastora colocar a mão. Quando eu comecei a orar, Deus tomou a mulher em línguas estranhas. Olha para cá, Deus tomou ela em línguas estranhas. Aí eu orei e determinei. Quando eu terminei de orar, olha a ousadia que Deus dá para a gente na oração, pastor. Deus me deu autoridade. Eu fiz assim para ela: olhe dentro dos meus olhos. Ela me olhando, eu disse: a senhora vai dar um culto de ação de graça. Aleluia. E o primeiro convidado vai ser eu e a pastora. E outra coisa, quero beber Coca-Cola com limão. O baiano gosta de Coca-Cola. Eu quero beber Coca-Cola e eu quero comer galinha caipira. Aí ela chorando, deu aquele sorriso assim, né?
disfarçada, e a filha dela parece que estava manifestada. Aí pronto, fui embora. Quando chega de tarde, a pastora me liga: ah, pastor, estou tão triste, pastor. O que foi, pastor? Hoje, depois que a gente saiu, a irmã lá, a filha dela, que é minha obreira, ligou falando que a irmã dela, depois que a gente saiu, falou que falta de respeito daquele pastor. A minha mãe morrendo. E outra, o pessoal tinha vindo de Iranduba e Manacapuru se despedir dela, tá? O médico tinha dado alguns dias, meses, sei lá. Já todo mundo já tinha se despedido da mulher. E ele veio pra cá dizer que minha mãe vai dar culto de ação de graça. Aí a doente olhou para ela e disse: minha filha, vigia, eu tomei posse do que o pastor falou. Aí nada não. Passa-se 2, 3 meses, eu acho. Aí eu vou pregar na igreja da pastora. Aí quando a pastora foi orar por mim, a obreira, que era filha da irmã da doente, deu sinal de lá, pediu oportunidade. Aí falou assim: gente, todo mundo aqui sabe da luta que minha família passou com a nossa mãe. E eu voando, né? Todo mundo viu o processo. E todas as vezes que esse pastor vinha pregar aqui, Deus me tocava, só que eu tinha vergonha de chamar ele, porque eu imaginei que ele não ia. E eu que pedi a pastora para chamar ele, para ele ir lá em casa orar. Pastor, e toda a igreja aqui já sabe, depois daquele dia, pastor, a minha mãe passou um tempinho, foi fazer uns exames, já deu diferente os exames, o médico passou outro, e deu diferente, e o médico coçou a cabeça. E minha mãe, pastor, do nada, começou a comer, começou a ganhar corpo de novo. E eu vou logo resumir. Pastor, dia 15, quando a pastora postou que era o senhor que ia pregar, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. E minha mãe mandou intimação. Dia 15, já foi passado, falou que é para o senhor estar lá em Manacapuru, porque o culto de ação de graça vai ser lá no sítio. O senhor vai beber tua Coca-Cola e comer tua galinha caipira. Segura aí, segura aí. Aí eu disse um mês que ia ser o culto. Vai eu. Fui para Manacapuru no sítio. Tá eu cumprimentando todo mundo. E tá eu lá e o culto começou e tô ouvindo uma irmã me olhando. Eu disse: mano, só fica me olhando e eu já sou tímido, né? Vergonhado. Aí ela uma vez ela veio: pai do Senhor, pastor, eu não acredito. Eu disse: pai do Senhor, o que foi? Ela disse: sério, pastor, que o senhor não está conhecendo? Eu sou a irmã, pastor. O culto foi eu que eu fiz a tua galinha caipira com o maior amor, pastor. A tua Coca-Cola com limão tá ali. Aí a mulher estava pé e osso, irmão. E a mulher estava desse tamanho, sembrando cabelo já todo. Eu disse: é a senhora, irmão. Na hora a lágrima desceu. Aonde Jesus coloca a mão, aonde tem oração, tem milagre. Tá lá. Eu acho que tem uns 4 meses que ela foi bater o sininho dela no Secom. 100% curado. Jesus chega na hora certa. A dona Núbia, Novo Israel, estado terminal de câncer, tinha feito tudo no Secom. Olha as pipocas que Deus me manda. Estava morrendo dentro de casa. O médico disse: se for para ver cirurgia, não volta. Fez tudo que tinha que fazer aqui, meu rato, fez tudo. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, católica roxa. A esposa de um policial que é amigo meu aí me ligou: pastor, vamos fazer 3 dias aqui por uma amiga minha desde a infância, que ela está doente. Não me disse também qual era a doença. E a gente quer fazer 3 dias. O senhor pode pregar o primeiro dia? Eu disse: amém. Meio-dia fui. Quando eu cheguei lá na casa, aquele odor, sabe, daquela doença na casa, a mulher pele e osso.